Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos falar de novo sobre o confisco salarial. A luta contra o confisco salarial dos servidores públicos vem se intensificando com a mobilização cada vez mais forte das entidades sindicais, a adesão de várias câmaras municipais, já são cerca de 150, com deputados que votaram a favor do confisco, agora declarando que mudarão o voto, e com a recente decisão do governador de Alagoas, que retirou o desconto previdenciário de 14% para os servidores inativos da educação que ganham abaixo do teto do INSS. Essa decisão do governador de Alagoas, o estado pobre, em 20º lugar no ranking do PIB nacional, mexeu com os deputados e suas bases eleitorais aqui em São Paulo e provou que a decisão é política. Depende da vontade política do governador do estado. Alguns deputados e vários colegas têm buscado informações no Udemo sobre a matéria. Por isso, vamos retomá-la do ponto de vista legal e jurídico, para mostrar que, aqui em São Paulo, a medida foi arbitrária, ilegal e assim continua sendo. E que o governador do estado pode e deve rever essa decisão, como o fez o governador de Alagoas. Essa história começa com a Constituição Federal, mais exatamente com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que, no artigo 149 e parágrafos, dispõe que, parágrafo 1º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Aqui aparece um absurdo, que é a imposição de contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas. Quem já se aposentou já contribuiu durante todo o seu tempo de trabalho. Não faz sentido que tenha de continuar contribuindo para a Previdência depois de aposentado. Essa cobrança é chamada de ordinária, e realmente é ordinária, no duplo sentido da palavra. E ela incide sobre os valores que ultrapassam o teto do regime geral de Previdência Social, hoje R$ 6.433,57. O parágrafo 1º-A afirma que, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Portanto, a condição para que essa contribuição seja imposta é a comprovação da existência de um déficit atuarial. Não existindo esse déficit, ou não sendo ele comprovado, não poderá ser imposta a contribuição. Vamos lembrar, mais uma vez, que déficit atuarial é diferente de déficit financeiro. O déficit financeiro ocorre quando o que se arrecada é insuficiente para custear os benefícios assegurados pelo regime previdenciário em cada exercício financeiro. Isso pode até ocorrer com a SPPrev. Já o déficit atuarial ocorre quando, levando-se em conta todos os parâmetros atuariais, não há um equilíbrio financeiro durante todo o período de existência do plano previdenciário. Isso não ocorre com a SPPrev. Quais são esses parâmetros atuariais? 1. Os parâmetros e hipóteses biométricas, demográficas, probabilidade de vida, morte, invalidez, etc. 2. Os parâmetros financeiros, taxa de juros projetada para a aplicação dos fundos constituídos com as contribuições dos participantes e patrocinadores, etc. 3. Os parâmetros econômicos,
rotatividade dos servidores, ou seja, admissões e demissões, taxa de inflação, etc. 4. As modalidades de benefício e regime financeiro de custeio a serem implementados pelo regime previdenciário. De acordo com o próprio decreto do governador, que é o decreto número 65021 de 2020, no artigo 1º, afirma o seguinte: para o fim de que trata o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar número 1012, de 5 de julho de 2007, haverá déficit atuarial no regime próprio de previdência do Estado quando não se verificar equilíbrio atuarial, caracterizado este último pela garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, e que, juntamente com os bens, os direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência do plano de benefícios. Portanto, o cálculo atuarial é muito mais complexo e abrangente do que o cálculo financeiro. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Portanto, nesse caso, além da comprovação do déficit atuarial, é necessário comprovar também que a medida anterior, ou seja, a contribuição ordinária, não foi suficiente para equacionar esse déficit. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Aqui exige-se que 1. Junto com a contribuição extraordinária, sejam instituídas outras medidas para equacionamento do déficit. 2. A contribuição extraordinária seja imposta por prazo determinado. Ficam claras as irregularidades e ilegalidades cometidas pelo governo de São Paulo. O déficit atuarial não foi comprovado, até porque ele não existe. Ao contrário, os aposentados e pensionistas são credores da SPPrev em cerca de 84 bilhões de reais, resultado da incorporação do IPESP à SPPrev em 2007. É o que está no artigo 28 da Lei Complementar número 1010, de 1º de junho de 2007. Artigo 28. Ficam o Poder Executivo e o IPESP autorizados a repactuar as dívidas e os haveres existentes entre si e os demais órgãos integrantes do regime próprio de previdência dos servidores civis e do regime próprio de previdência dos militares, e assim consolidar as demais obrigações em favor dos dois regimes próprios de previdência social. Parágrafo 1º. O ajuste de que trata o caput desse artigo deve prever o pagamento integral dos montantes devidos pelo Estado em até 10 anos, a contar da publicação desta lei. Na época, o valor devido pelo Estado era de cerca de 64 bilhões. Corrigidos, hoje esses valores ficariam entre 84 e 120 bilhões de reais, dependendo do índice utilizado. Se fosse comprovado o déficit, a primeira medida seria tentar equacioná-lo ainda com a contribuição ordinária. Isso não ocorreu. O governo já passou direto para a contribuição extraordinária.
Junto com a contribuição extraordinária, deveriam ser instituídas outras medidas para equacionamento do déficit. Isso não aconteceu. A contribuição extraordinária teria de ser imposta por prazo determinado. Isso também não aconteceu. Ou seja, presume-se que essa contribuição seja para sempre, o que viola um dispositivo constitucional. A Lei Complementar 1010 de 2007 prevê ainda que, no artigo 30, a SPPrev deverá realizar avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como poderá manter auditoria externa por entidade independente legalmente habilitada nas áreas contábil, de benefícios e atuarial, conforme previsto em regulamento. No artigo 29, a SPPrev disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime próprio de previdência civil e do regime próprio de previdência dos militares, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Isso também não é obedecido no estado de São Paulo. Portanto, colegas, as informações legais sobre o confisco estão aí. As provas da sua ilegalidade e inconstitucionalidade também. Contra fatos não há argumentos. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.